Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante a participação da audiência aqui do Expresso. Dani, entrando no primeiro assunto dessa edição, falar sobre o cessar-fogo no Líbano, né? A gente, há algumas semanas, já havia essa possibilidade, negociações, conversas de bastidores, mas Israel e o Líbano assinaram um cessar-fogo de 60 dias essa semana, mas pouca gente está otimista sobre o futuro da fronteira. Alguns mais, alguns menos. E qual que é o clima em Israel depois do anúncio, né? A gente sabe que a situação no norte do país está bem delicada, praticamente desde o dia 8 de outubro, quando o grupo terrorista Hezbollah vem atacando principalmente a região norte do país, com 8 de outubro de é, 2023. de 8 de outubro de 2023, Não, exato, meu Deus, mais de um ano. mais de um ano, com, enfim, milhares de desabrigados, famílias inteiras desabrigadas, morando em hotel, situação muito complicada. E qual que é o clima aí após esse anúncio? Pois é, né? Então, pelo menos uma frente de batalha deu uma trégua, né? Quer dizer, na verdade, é uma espécie de cessar-fogo no sentido da palavra, né? Uma trégua. E eu queria explicar primeiro que cessar-fogo é esse, né? Quer dizer, é um cessar-fogo que ele foi negociado por dois países, né, que estão moderando, né? Que foi Estados Unidos e França. França é importante porque a França teve um mandato do Líbano depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né, que a gente teve em Israel, né, que os franceses e britânicos fizeram aquele Sykes-Picot, né, aquela dividindo a região, né, do Oriente Médio, dessa parte mais para cá do Oriente Médio do Levante, entre eles, né? Israel ficou na mão do mandato britânico e o Líbano ficou na mão do mandato francês, né? Então tem uma influência muito grande da França no Líbano e a França queria estar no meio. Tem até alguns boatos sobre por que Israel deixou a França ser moderadora, né? Tem umas complicações, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então estava sendo negociado já esse cessar-fogo através de um enviado dos Estados Unidos para Israel chamado Amos Hochstein, que na verdade o nome dele é um nome bem israelense, Amos, né? Amos, e ele na verdade, filho de israelense, uma coisa assim, mas ele não fala hebraico, ele é americano, e ele que eu saiba, ele não fala hebraico, ele foi o grande negociador, o grande arquiteto desse cessar-fogo, que aconteceu agora, provavelmente porque o Hezbollah, o grupo terrorista Hezbollah xiita, né, financiado pelo Irã, que começou a atacar Israel a partir do dia 8 de outubro, um dia depois do ataque terrorista do Hamas, o Hezbollah começou a atacar Israel como solidariedade ao Hamas, né? E o Hezbollah ficou muito enfraquecido, muito enfraquecido. Então, primeiro eu quero botar um mapa para explicar, né, o mapa do norte da fronteira, tal, para explicar o que é cessar-fogo e como é que ele vai funcionar, se é que ele vai funcionar. Coloca o mapa aí. A gente está vendo aqui a fronteira, né? A fronteira de Israel com o Líbano, tá? Dá para ver que a fronteira ela faz né? Ela vai para cima, assim, né? Então o Hezbollah estava atacando Israel meio para o lado, assim, né? Para aquela parte da fronteira que fica mais para o lado direito, assim, né? E estava também atacando, obviamente, para o sul, né? Atacando Israel através do Hezbollah, de todo o arsenal que o Hezbollah tem tinha, né? Ou tem, continua tendo um pouquinho desse arsenal através desses ataques em vilarejos que ficam bem na fronteira, né? Então você vê a fronteira está em azul, né? E como é que é esse cessar-fogo? O cessar-fogo é o seguinte: primeiro, é 60 dias. É 60 dias, quer dizer, na verdade, é uma trégua mesmo. Não é acabou a guerra. Né? Inclusive, o Netanyahu já falou: se tiver
se tiver alguma violação desse cessar-fogo, a guerra volta. Tá? Então, quer dizer, na verdade, é uma proposta de uma trégua de 60 dias, até o que acontecer nesses 60 dias dar certo, e aí pode-se continuar a trégua, digamos assim. Tá? Continuar com esse cessar-fogo. Não sei até que ponto, em que momento vai ser assinado o fim das hostilidades, mas por enquanto não se fala ainda de fim das hostilidades, se fala realmente num cessar-fogo. E o que prevê cessar-fogo? Prevê que vocês estão vendo que tem uma linha também vermelha, que está um pouco acima da linha azul, que é a fronteira. Essa linha vermelha dentro do próprio Líbano é uma linha em que Israel falou ninguém pode voltar, nem civil, nem militante do Hezbollah, né? Nem ninguém pode passar dessa linha para baixo, que é muito. A gente acha que isso é muito grande, é poucos quilômetros, é uma coisa de 10 quilômetros, uma coisa assim, tá? Ninguém pode voltar, né? Nenhum morador do sul do Líbano, embaixo dessa linha vermelha, pode voltar para sua casa durante 60 dias, porque 60 dias seria o tempo em que as forças israelenses vão se retirar do sul do Líbano, gradualmente, e no lugar delas, das forças israelenses, vão entrar as forças libanesas, o exército libanês propriamente dito, não o Hezbollah. Hezbollah é um grupo paramilitar que é uma espécie de Estado dentro do Estado, não é o exército libanês. O Hezbollah é um grupo terrorista, né? Então, o que vai entrar no lugar do Hezbollah nesse sul do Líbano seriam as tropas libanesas, junto com a Unifil, que é as tropas da ONU, que a gente já falou da Unifil aqui, que é uma tropa internacional, multinacional da ONU, que também fica na fronteira, teoricamente observando. Quer dizer, teoricamente não, realmente eles ficam observando o que está acontecendo, mas teoricamente para reforçar, para manter a paz, mas eles não mantêm paz nenhuma, porque eles nem armados eles andam, né? Quer dizer, então, na verdade, são tropas da ONU que ficam lá só olhando, e às vezes eles nem dizem o que está acontecendo. É um fracasso essa força da ONU, né? Essas boinas azuis da ONU, é um fracasso lá no sul do Líbano. Mas, segundo o cessar-fogo, seria as tropas libanesas, do exército libanês, e da Unifil, que iriam entrar no lugar de onde estava o Hezbollah nos últimos 18 anos, né? Porque o Hezbollah, ele, na verdade, teoricamente, não devia estar mais lá, mas ele foi se aproximando da fronteira e chegou ao ponto que a gente chegou dessa guerra de mais de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Né? Então, o cessar-fogo diz isso. 60 dias, embaixo da linha vermelha não pode vir ninguém, porque esse lugar, essa faixa da linha vermelha até a linha azul, é uma faixa em que, por 60 dias, Israel vai se retirando aos poucos e vai entrar o exército libanês e a Unifil. Em algum momento, Israel queria, talvez, que essa faixa entre a linha vermelha e a linha azul fosse, na verdade, uma zona desmilitarizada, uma zona de segurança, uma zona tampão, digamos assim, em que não houvesse ninguém, inclusive não tivesse mais gente nos vilarejos, ou tivesse gente nos vilarejos, mas com uma observação maior de Israel sobre o que está acontecendo nesses vilarejos, o que significaria, na verdade, na prática, uma ocupação. Quer dizer, que as tropas israelenses pudessem ficar nessa linha, entre a linha vermelha e a linha azul, com uma espécie de zona desmilitarizada, mas que Israel estaria lá dentro, um perímetro de segurança, digamos assim. Israel estaria nesse perímetro de segurança, mas aí seria, na verdade, uma ocupação do sul do Líbano, como já aconteceu, como Israel fez de 82 até 2000. Tá? Então, isso o governo libanês não aceitou de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o governo israelense também não bateu muito o pé, porque Israel não quer ficar sendo visto como ocupante, está ocupando o sul do Líbano, até porque Israel não tem o menor interesse de ocupar absolutamente nada do Líbano, não há nenhum tipo de interesse israelense de se expandir, não há nada, zero de motivação de Israel de estar dentro do Líbano, só mesmo o objetivo de Israel é evitar que o Hezbollah ataque Israel, esse é o único objetivo. Então, na verdade, essa linha, esse perímetro de segurança, ele vai ser, aos pouquinhos, Israel vai se retirar e vai entrar, teoricamente, o exército libanês junto com a Unifil. Agora, vocês estão vendo que em cima dessa linha vermelha tem o rio Litani, está escrito Litani River, tá?
que é, né, uma linha assim, meio assim, né, porque o rio Litani ele é meio, né, ele tem as voltinhas, tal, não sei o quê, então tem esse Litani River. O cessar-fogo também, ele ele exige que o Hezbollah não passe do rio Litani para baixo. Então, quer dizer, os moradores civis do Líbano vão poder voltar para o sul do Líbano, abaixo do rio Litani, abaixo da linha vermelha, depois de 2 meses, né, de 60 dias, mas o Hezbollah não. O Hezbollah tem que ficar acima do rio Litani, não pode ter ninguém do Hezbollah, nenhuma base, nenhum militante, nada do Hezbollah, abaixo do rio Litani, que era, na verdade, o que havia sido acordado também depois da guerra de 2006 entre Israel e Líbano, aquela famosa resolução 1701, que aos pouquinhos foi sendo violada e o Hezbollah foi descendo até chegar na fronteira, que a gente viu o que aconteceu agora em 2023, né, 18 anos depois. Então, 18 anos, 2006 até 2023, a gente faça as contas aí. Então, esse é o cessar-fogo, tá? Agora, por que a gente está um pouco pessimista? Por que as pessoas estão pessimistas em relação a esse cessar-fogo? Primeiro, porque, como aconteceu em 2006, que havia, e na ONU, e cessar-fogo, e não sei o quê, todo mundo aprovou, e vai ter o Unifil lá, e vai ter não sei o quê, e tal, não sei o quê. Aos pouquinhos as pessoas foram esquecendo o assunto, a ONU não estava nem aí, o governo libanês não se importou, estava sem outras coisas na cabeça, ou talvez não tinha isso como prioridade, né? O Hezbollah foi tomando conta, também foi entrando um pouco dentro das instituições nacionais libanesas, digamos assim. Então, Israel tem medo que, novamente, daqui a 3 anos, já tenha cheio de Hezbollah na fronteira de novo. E vai fazer o quê? Né? Fora isso, hoje em dia, você tem, mesmo acima do rio Litani, o Hezbollah pode ter um arsenal que passe do rio Litani até Israel, mísseis de longo alcance, drones com um pouco mais de longo alcance, que você não precisa estar na fronteira para atacar. Né? Então, tem esse pessimismo, basicamente essas duas coisas. Para justamente evitar, e o governo israelense está tentando acalmar a população do norte de Israel, para isso, porque imagina, você vai voltar para sua casa depois de 1 ano e 2 meses, a casa destruída, metade das casas de Metula estão destruídas, 1/3 das casas de Kiryat Shmona estão destruídas, 60 mil, 70 mil pessoas deslocadas, sem contar para o lado de Naharia, onde as pessoas não foram evacuadas, mas estava tendo ataques diários com fogo, com pessoas mortas em Naharia. Então, as pessoas vão se acalmar e vão deixar ter aula de novo, vão mandar as crianças para a escola, vão sair pelas ruas, não sei o quê. Se tiver a possibilidade de que o Hezbollah vá atacar em cima do rio Litani, daqui a 3 meses está na fronteira de novo, então tem uma carta, junto com o cessar-fogo, uma carta que digamos que os Estados Unidos e a França, mas principalmente os Estados Unidos, dizendo o seguinte: se tiver violação, vocês podem agir. Tá? E a gente vai dar essa liberdade, digamos assim, para vocês agirem, caso tenha uma violação. Agora, também está dentro desse cessar-fogo uma espécie de processo para que isso aconteça. Quer dizer, não é que Israel vê que tem uma violação, tem um pessoal do Hezbollah lança um míssil lá de dentro, né, dessa parte abaixo da linha vermelha ou abaixo do rio Litani, e Israel pode imediatamente atacar esse grupo que está lá atacando o míssil. Não, vai ter que ter um processo. Israel vai ter que avisar para os Estados Unidos, avisar para a França, eles vão ter que ver, vão ter que provar que aconteceu, tal, não sei o quê, e aí pode atacar. O que, por um lado, muita gente não gosta, porque isso corta um pouco as asas de Israel, corta um pouco a rapidez também que Israel pode atacar. Por exemplo, um grupo está atacando com, sei lá, uma granada, né, um RPG contra uma cidade israelense, a Força Aérea Israelense não pode ir lá no cara que atacou a granada imediatamente, entendeu? Quer dizer, então, Israel perde a rapidez na resposta, mas, por outro lado, Israel tem segurança internacional, quer dizer, tem uma espécie de... Internacionalmente, a resposta de Israel vai ser aceita, digamos assim. Não vai ser uma coisa de, Israel fez assim falar com a gente. Não. Tem Estados Unidos por trás, tem França por trás, então dá aí uma espécie de back
internacional porque Israel está fazendo lá no sul do Líbano. Quer dizer, então tem o lado bom e o lado ruim dessa coisa. Agora, para quem mora no sul do Líbano, no norte de Israel, ainda as pessoas estão com muito medo. Inclusive, há um temor aqui de que, sei lá, mais da metade da população não volte para lá, não volte a morar lá. O que seria, na verdade, acabar com o norte de Israel. Israel já é um país pequeno, é mínimo, menor que Sergipe. Então, uma faixa enorme de Israel, que é o norte da Galileia, né? A Galileia alta, que a gente chama, ou o dedo da Galileia lá para cima, perto do Mar da Galileia, né? Perto do Kinneret, Mar da Galileia, onde Jesus Cristo andou em cima das águas, não sei o quê, tal, vai acabar. E aí a economia do norte de Israel também vai acabar, quer dizer, enfraquece não só o norte de Israel, como enfraquece o país todo, e você simplesmente abandona uma parte enorme do país por medo de que haja ataques do Hezbollah, e que é o que o Hezbollah e o Irã querem, né? E uma Aterrorizar. região com muitas cidades árabes também, né, Dani? Teve uma reportagem esses Metade dias. dos moradores da Galileia são árabes. Metade, inclusive muitas aldeias árabes foram atacadas pelo Hezbollah e muitos morreram. Árabes israelenses, drusos, árabes israelenses muçulmanos e árabes israelenses cristãos. Quer dizer, você tem samaritanos, samaritanos não sei se tem, não sei se é samaritano, Shomuranim, não. Você tem, esqueci, é aquela ideia dita que fica bem no norte, Gush Halav, que são cristãos, que são muçulmanos cristãos que falam aramaico, é isso, que eles falam aramaico lá. Tá? Quer dizer, então, na verdade, você tem aí uma população diversa que foi afetada, que de repente vai preferir, pelo bem das crianças, né, pela segurança das crianças, sair de lá. Eu queria mostrar para vocês um vídeo em que menos de 24 horas depois da assinatura desse cessar-fogo já houve violações. Isso não faz as pessoas ficarem otimistas em relação a isso. Quais são as primeiras violações? Começou a ter uma volta em massa de moradores do sul do Líbano, abaixo daquela linha azul, que teoricamente só daqui a 2 meses podem voltar, começaram a voltar de carro e não sei o que, tal, não sei o que, e civis e jornalistas chegaram já na fronteira, começaram a filmar as cidades israelenses do outro lado. Teoricamente, pelo cessar-fogo, é 60 dias que ninguém pode ir para lá, pelo fato de que esses civis podem ser militantes do Hezbollah. O Hezbollah não usa uniforme, quer dizer, tem até seu uniforme, mas, na verdade, ele está embedded na população civil, ele faz parte da população civil, ele tem, inclusive, a influência e o apoio da população civil, que durante quase 2 décadas aceitou ter arsenais dentro de suas casas. Em cada casa das vilarejos da fronteira do norte, né, do sul do Líbano com o norte de Israel, os exércitos entrou lá e viram em cada casa, como na faixa de Gaza, tinha arsenais. No quarto das crianças tinha um míssil, tinha uma bombinha, tinha um não sei o quê, porque o cara lá era uma família que o avô, o pai ou o filho era do Hezbollah, entendeu? Estão lá ganhando dinheiro do Hezbollah para ter esse arsenal em casa, e que qualquer momento podiam atirar um foguete contra Israel. Tem casas, inclusive, que foram construídas de 2006 para cá, em que o primeiro andar da casa era um míssil enorme de longo alcance, o segundo era uma família, a terceira outra família. Quer dizer, então, o fato de que Israel não queira que as pessoas voltem para esses vilarejos não é porque é contra a população civil, é porque não sabe quem é civil, quem não é civil, quem é civil, quem é militante do Hezbollah. Então, tinha que ser uma coisa aos poucos. Com a entrada também do exército libanês lá, para justamente evitar que os guerrilheiros, combatentes, terroristas do Hezbollah voltassem a fazer o que eles estavam fazendo nos últimos quase 2 décadas. E antes, né, de 2006, teve guerra em 2006, porque antes eles já estavam atacando Israel. Atacam Israel desde que eles existem, já há 4 décadas. Quer dizer, e sem motivo nenhum, eles não atacam porque são a favor do Estado palestino, nada disso, não. Eles atacam porque querem acabar com Israel, fundamentalismo religioso financiado pelo Irã. Então, quer dizer, não tem como essas pessoas voltarem
Então, eu queria botar aí o vídeo mostrando o que está acontecendo, a movimentação, mobilização das pessoas voltando para o sul do Líbano, e essas imagens que chocaram os israelenses aqui, de gente tirando foto de Metula, do outro lado, vendo tanque israelense do outro lado e filmando, tirando foto. Quer dizer, não passou nem 24 horas do cessar-fogo. Então, põe aí para mostrar que essas violações já estão acontecendo. ב-4 לפנות בוקר נכנס לתוקפו הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה, אבל Está כבר em אחרי hebraico, כמה né? שעות Então, הוא mostra הופר. as pessoas voltando. זרם של לבנונים עקורים שביקשו לחזור Acho que pode tirar. ואולי בידוד חיזבאללה, ואיש לא יכול היה לעצור אותם. Ninguém conseguiu parar, eles já começaram aí. O exército libanês pediu para eles não continuarem, mas eles foram. E isso é que são imagens que eles fizeram da fronteira do outro lado. Eles estão tirando fotos e fazendo vídeo do lado israelense já. Tinha uma bandeira israelense que foi colocada. Ó, esse cara, aquela casa que está lá atrás dele, essa casa aí é Israel. Não, esse aí na verdade, foi a outra imagem. Mas, enfim, mostrando os caras libaneses, mostrando, olha só, estou aqui na fronteira já. Isso menos de 24 horas do cessar-fogo. Jornalistas fazendo matérias lá já. E o cara falando, a gente vai voltar a atacar, a gente vai voltar, nossa resistência vai voltar. Quer dizer, os caras já falando que vão voltar a atacar, que vão continuar. Esse cara é um repórter da TV Al-Manar, a TV do Hezbollah, na fronteira. Você pode tirar a imagem. Quer dizer, nem o cessar-fogo nem saiu do forno, já está sendo violado. E aí Israel teve alguns carros que chegaram realmente na fronteira, que Israel teve que lançar uns tiros assim para o alto para os caras fugirem. Teve até 3 pessoas que ficaram feridas, porque Israel falou, peraí, a gente acabou de assinar e já tem as pessoas chegando na fronteira de novo e falando, vamos atacar e vamos continuar atacando. Qual é? Então, por isso que não tem otimismo em relação a esse cessar-fogo. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque se começar a ter ataque com drone, com míssil, com foguetes de novo, Israel vai responder através dessa coordenação com os Estados Unidos e França, mas Israel vai responder e acabou o cessar-fogo. Agora, essas violações dos caras lá, entendeu? Voltando já, tudo bem, é bobo, não estou atacando com mísseis, mas já é violação do cessar-fogo, é uma violação pequenininha, porque acontece assim, começa uma violação pequenininha, depois outra violação pequenininha, até chegar uma violação maior, né? Agora, só para terminar, eu queria falar sobre o que Israel fez em 1 ano e 2 meses no sul do Líbano e também no centro do Líbano, até no norte do Líbano, tá? Segundo o próprio números do exército israelense, foram 2.500 terroristas do Hezbollah que foram mortos em 1 ano e 2 meses, incluindo o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, 14 membros sêniores da liderança do grupo, o chefe incluindo aquele Fuad Shukr, que era o chefe de gabinete da organização. Além de 4 comandantes de divisão, 24 comandantes de brigada, 27 comandantes de batalhão, 63 comandantes de companhia e 22 comandantes de pelotão. Hezbollah é um paramilitar, é um exército mesmo. Olha a nomenclatura das pessoas. Um exército sem país, né? Um exército dentro de um país, né? Houve operações terrestres com mais de 100 missões de operações especiais dentro do Líbano, e principalmente as operações aéreas. Foram 14 mil horas de voo, incluindo 11 mil ataques de militares rápidos, visando alvos do Hezbollah em todo o Líbano. As forças navais também conduziram 25 mil horas operacionais no mar para proteger zonas marítimas e impedir contrabando de armas. Mais de 2.500 alvos do Hezbollah foram atingidos durante a operação, incluindo 1.600 quartéis generais militares e mais de 1.000 instalações de armazenamento de armas.
a capacidade do poder de fogo, né, do Hezbollah foi significativamente reduzida e hoje está em 30% do que era um ano e 2 meses atrás. Quer dizer, 70% da capacidade militar e paramilitar, né, de estruturas e arsenal do Hezbollah foram destruídos pelo exército israelense, mas ainda tem 30%. Quer dizer, então o Hezbollah não acabou e não vai acabar. E rapidinho o Irã vai encontrar uma maneira de mandar de volta, de restabelecer, de mandar esses arsenais de volta para o Hezbollah. Em 1 ano e 2 meses também Israel confiscou mais de 155 mil armas e peças de equipamento militar, incluindo 12 mil explosivos e drones e outras armas explosivas, mais de 13 mil lançadores de mísseis antitanque, mais de 120 mil dispositivos de comunicação, computadores, equipamentos eletrônicos, documentos foram confiscados também. Quer dizer, então, Israel, 1 ano e 2 meses, conseguiu realmente enfraquecer muito o Hezbollah. Isso explica porque o Hezbollah aceitou fazer a trégua. Porque ele foi completamente não, mas ele foi 70% destruído então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas dias e semanas. As pessoas não estão otimistas, mas, quem sabe dessa vez... e só para terminar, eu ia falar a questão da França, né? Por que Israel aceitou que a França fosse mediadora desse cessar-fogo também? Mesmo a França não tendo... digamos, o governo francês não demonstra posições pró-Israel, digamos assim, né? Como os Estados Unidos demonstram. Porque há boatos, talvez não seja verdade, esse Amos Hochstein que fez a negociação diz que é mentira, mas, por algum motivo, um dia depois dessa assinatura desse cessar-fogo, o governo francês disse que se o Netanyahu for à França, não vai ser preso, apesar daquela decisão do Tribunal Penal Internacional de que todas as pessoas, todos os países signatários do TPI devem prender o Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, caso eles entrem em seu espaço terrestre. E a França tinha dito que ia honrar essa decisão do Tribunal Penal Internacional, que a gente falou na semana passada. De repente, a França falou, não, a gente está vendo aí uma possibilidade de dar anistia, porque é um chefe de Estado e tal. Então, talvez tenha tido uma negociação aí para Israel aceitar que os franceses fizessem parte desse acordo e moderassem. Em troca, a França não vai prender o Netanyahu se ele for para Paris. É um boato, não sei se é verdade, mas é o que está se comentando. São jogos, né, as movimentações aí das políticas, né? Você dá de um lado, cede de outro para conseguir chegar a determinados objetivos, mas uma coisa que, né, peguei pensando aqui e nesses momentos pós esse acordo de cessar-fogo, é que eu tenho certeza que se fosse Israel que tivesse violado, que se fosse Israel que tivesse atacado, que se fosse Israel que tivesse entrado nessa área, eu tenho certeza que já estaria, né, como diz minha avó, já teria todo mundo caindo em cima, né? Olha lá, Israel o que Israel faz, não aceita os acordos, as limitações, né? E essa é a complicação, porque por mais que o Hezbollah esteja também dentro do parlamento libanês, tem ali o seu lugar na institucionalidade libanesa, mas não é o exército libanês, né? Não tem ali uma formalidade, talvez não com atuação um pouco diferente da do Hamas, mas é um grupo terrorista, né? Que usa o terror, que usa o medo para intimidar a população, para atacar. E nunca vou esquecer, Daniel, eu nunca vou esquecer. Eu sempre falo isso para amigos, em eventos que eu participo, em programas, que o Hezbollah matou 12 crianças drusas, né? Em Malajad Estava Shams, jogando futebol. que estava jogando futebol, né? Então, é, desse grupo que a gente está falando, que a gente está tratando, que mata, que assassina 12 crianças que não eram judias, eram drusas, de uma aldeia, de uma cidade drusa, uma das mais importantes dessa cidade, dessa região, né, do norte de Israel, então Das colinas do nas Golã. colinas do Golã, né? Então
A gente acompanha aqui as movimentações, a gente espera, né, que de fato esse cessar-fogo possa se lograr plenamente, que as populações possam voltar para suas casas. Estava comentando com um amigo que voltou de Israel agora também, né, da situação de famílias que ainda estão em hotel. Então, aí imagina, você morava num mocharve gigante ali, né, com espaço para crianças brincarem, com escola, tudo próximo, e de repente sua família inteira está num quarto de hotel. Então, tem um aspecto psicológico também de tudo isso que essa guerra e essas ações dos grupos terroristas proporcionam, e as imagens que a gente sempre mostrou aqui de casas que você olha, aparentemente não tem nada, você encontra armamento, comunicação, então não é. Tem túneis debaixo da terra, né? Eu nem falei, tinha túneis também. Que nem Eles no planejavam, né, Dani, fazer Eles outro 7 planejavam, de outubro, né? eles tinham aquele plano de conquista da Galileia. Era um plano que estava lá e eles podiam, a qualquer momento, era só o Irã falar, estava tudo organizado para fazer a conquista da Galileia, que seria um 7 de outubro muito pior, que o Hezbollah é muito maior. Vocês veem aí os números que eu falei, né? Do arsenal e a infraestrutura paramilitar do Hezbollah muito maior que o Hamas. Mas, então, na verdade, muita gente do norte de Israel está achando que Israel parou antes. Conseguiu 70% né, do que deveria fazer, mas não chegou até o fim. Né? Só que Israel não vive num vácuo. Né? Israel vive no mundo. Então, muita pressão americana, muita pressão europeia, francesa principalmente, para ter cessar-fogo. E a verdade é que não tinha como negociar esse cessar-fogo. Era ou agora ou só depois que o Trump entrasse no poder, e até a administração Trump começar a funcionar, não sei o quê, ia ser lá para fevereiro, março, quer dizer, você ia ter mais 3, 4 meses de guerra. Então, era esse momento de fazer esse cessar-fogo, tentativo, né, tentar, mas sempre com essa coisa, assim, pode voltar a qualquer momento se houver violações muito graves. É isso, a gente vai acompanhando aqui, esperamos, né, que a situação, apesar das dificuldades aí, a gente saber como que as coisas estão acontecendo nesse momento, mas que voltem minimamente ao normal. Então, no segundo assunto dessa edição do Expresso, a gente vai falar sobre o julgamento de Netanyahu, que está de volta, que o primeiro-ministro temia aconteceu, né, Dani? Seus julgamentos na justiça por corrupção vão continuar, apesar dos conflitos que o país enfrenta. Ele conseguiu adiar por algum tempo esse julgamento, mas parece que não dá mais, né? Que a hora chegou. Pois né? Teve a guerra, né? Aí guerra no fronteira sul, fronteira norte, frente sul, frente norte, e o Netanyahu pediu o tempo todo para que houvesse adiamento da continuação dos julgamentos dele. A gente sabe que ele está sendo indiciado, foi indiciado e começou o julgamento já há alguns anos, né? Eu vou tentar fazer uma espécie de apanhado agora rápido do que ele está sendo qual foi o indiciamento, né? Ele está sendo acusado de quê? E aí ele iria voltar o julgamento iria voltar no dia 3 de dezembro, e ele pediu para adiar. Eu sempre falo aqui, o modus operandi do Netanyahu é empurrar as coisas com a barriga. O que ele mais gosta de fazer é adiar coisas, adiar decisões, empurrar coisas com a barriga, para ver se muda alguma coisa. Então, ele estava tentando empurrar com a barriga isso também. Talvez conseguir uma espécie de anistia ou imunidade, né? Talvez conseguir aprovar uma lei com que ele tenha imunidade, né? Mas ele até agora não teve uma lei como essa, então ele vai ter que continuar. Então ele conseguiu, na verdade, um adiamento. Ele conseguiu, depois de pedir muito, ele conseguiu um adiamento de uma semana. Então vai ser dia 10 de dezembro, meu aniversário, que vai voltar o julgamento aí do Netanyahu. Então deixa eu fazer um apanhado do que ele está sendo julgado, né? Ele está sendo julgado em 3 casos. Eram 4, um caiu, os advogados acharam que era fraco e caiu, e então agora ficaram 3 casos. Os casos foram apelidados de caso 1000, 2000, o 3000 não existe mais, e agora o 4000. Quer dizer, são 3 casos, 1000, 2000 e 4000. O caso 1000, o Netanyahu acusado de conflito de interesses quando ele era ministro da comunicação.
ele prometeu, ele ganhou presentes de principalmente duas pessoas, que eram um milionário chamado Arnon Milchan, que é um produtor ele é israelense, produtor de filmes americanos, né? Ele produziu, sei lá, 12 anos de escravidão, JFK, Fight Club, Clube da Luta. Quer dizer, o cara ele é um super produtor americano, só que é israelense, e ele não tem visto americano, ele não tem cidadania americana. Então, em troca de presentes que ele deu, cigarros, ele deu joias para Sarah Netanyahu, valores que no Brasil pode parecer bobo, né, para corrupção, mas, por exemplo, ele ganhou 200 mil dólares de champanhe, em champanhes, ele ganhou, né, sei lá, 4 mil dólares em joias. No Brasil, pode falar, pô, 4 mil dólares não é nada, aqui em Israel isso é levado a sério. Então, ele recebeu presentes em troca de ele fazer algum tipo de influência no governo americano para o Arnon Milchan ganhar não cidadania, mas conseguir voltar a morar nos Estados Unidos sem ser deportado. Tá? Então, parece que houve uma negociação como essa. Esse é o caso número 1000. Né? O caso 2000 é um caso que ele negociou com o proprietário do principal jornal de Israel, que é o Yediot Ahronot, porque tem um outro jornal chamado Israel Hayom, Israel Hoje, que é um jornal gratuito, que ele foi criado, na verdade, para ser um jornal pró-Netanyahu, por apoiadores milionários do Netanyahu nos Estados Unidos, né? E esse Israel Hayom, Israel Hoje, ele na verdade é um jornal pró-Netanyahu, só que ele estava causando muitos problemas para o jornal pago, que é o Yediot Ahronot, que é um jornal, né, que, enfim, precisa das pessoas comprarem, ele não pode dar o jornal, né? Só que esse jornal estava sendo muito crítico ao Netanyahu. Então, o Netanyahu negociou com o dono do jornal para o jornal ficar menos crítico ao Netanyahu, e o Netanyahu fecharia o Israel Hayom. Quer dizer, ele não fecharia, ele não teria porque a edição de sexta-feira é a edição como se fosse a edição de domingo dos jornais aí. Antigamente não tinha jornal, sei lá. Então, ele, na verdade, não teria edição de sexta-feira, que é a edição que vende mais, e aí o Yediot Ahronot poderia ganhar em cima, porque não ia ter o Israel Hayom, as pessoas teriam que comprar o Yediot Ahronot. Então, essa era a negociação, mas aí, em troca, o Yediot Ahronot, últimas notícias em hebraico, o Yediot Ahronot seria menos crítico ao Netanyahu, faria matérias a favor do Netanyahu, tal. Então, isso é corrupção, né, tráfico de influência, tal. Benefícios em troca de benefícios financeiros, tal. E o caso 4000 também é tudo comunicação, né? Uma questão de comunicação. O Netanyahu ele é obcecado com o negócio de comunicação, imprensa, cinema, tal. Então, o caso 4000 também é relacionado com uma empresa de comunicação, que é uma empresa chamada Bezeq, que ele, na verdade, o Netanyahu teria prometido para o dono da Bezeq mudanças na regulamentação que dariam benefícios para essa empresa Bezeq, em troca, novamente, de cobertura positiva de Israel no site Walla, que é um site de notícias da Bezeq. Quer dizer, então, dá para perceber que existe aí uma coisa do Netanyahu não gostar que façam matérias contra ele. Então, ele tentou fazer uma blitz negociar com os donos, né, do site Walla, do jornal Yediot Ahronot, para ver se os caras faziam matéria a favor dele em troca de alguns benefícios. Então, esses são os casos de corrupção e suborno, né, que o Netanyahu está envolvido. Então, já houve todo 2023 teve os casos foram seguindo, porque demora muito, são chamados os caras para depor, os caras que vão depor contra foram chamados, agora tem que ser os caras que vão depor a favor, que vão ser chamados, vai demorar muito. Isso vai demorar mais uns 2 anos. Ele não é para agora que ele vai. Mas ele aparecer no tribunal como réu, e ele tem que comparecer também, ele não pode ficar em casa e os advogados vão. Não, ele tem que comparecer, pelo menos a boa parte dos depoimentos. Isso aí pega mal para a imagem dele, ele não gosta dele aparecer como réu.
não sei o quê, entendeu? Apesar de que, na verdade, para os apoiadores dele, ele está sendo, né, a justiça é contra o Netanyahu, né? A gente sabe muito bem, né? No Brasil, nos Estados É uma Unidos também, aquela perseguição, né? coisa, perseguição, tal. Então, para os apoiadores não muda nada. Mas ele não gosta dessa coisa de aparecer como réu. Então, a gente vai ficar de olho nisso e vamos ver o que vai acontecer. Se algum dia ele vai ter o veredito e se ele pode ir para a prisão. Ele pode pegar alguns anos de prisão, sem contar a multa, mas, enfim, vai demorar ainda algum tempo. Enquanto isso, ele vai ter que continuar, ele vai ter que, né, comparecer e ser encarado como réu em 3 casos de corrupção e suborno. E aproveitando, Dani, já entrando no terceiro e último assunto dessa edição, né? A gente tem também a volta da tentativa lá do golpe judicial, né? Porque com a trégua no norte e a calmaria no sul, o governo Netanyahu está se voltando novamente para a tentativa de enfraquecimento da democracia israelense. A gente lembra no passado, né, das manifestações que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas em Israel. E quais os sinais de que esse golpe está voltando, tem alguma movimentação, e também se dá para dizer que tem uma relação com esse julgamento, apesar de serem coisas distintas e diferentes, né? Pois é, né? Tem muito a ver com essa volta do julgamento, porque, na verdade, a impressão que dá é que meio que as guerras acabaram. Agora tem cessar-fogo no norte, no sul o Hamas está meio que neutralizado, até porque o exército está bem dentro. A gente já falou que o exército está agora meio que separando o norte do sul, ele está naquele corredor Netzarim, né? Eu acho que eu falei na semana passada sobre isso. Quer dizer, então, a impressão de que acabou, vamos continuar a vida, apesar de que existem 101 sequestrados israelenses ainda na faixa de Gaza, não há negociação de cessar-fogo na faixa de Gaza, propriamente dita, né? Realmente um cessar-fogo, o que tem uma neutralização que o exército israelense está fazendo, né, com força militar, mas não há nenhuma negociação diplomática, digamos assim, com o Hamas na faixa de Gaza. Os sequestrados, os reféns ainda estão lá, o que é um absurdo, que o país meio que volte à normalidade com essa situação, né, normalizando o fato de que tem 101 israelenses sequestrados, né? Quer dizer, é um absurdo isso, mas a impressão que dá é que meio que voltamos aí à normalidade, né? Depois do 7 de outubro de 2023, a gente está no final de 2024, o país está voltando, né? As guerras meio que acabaram, tal. Apesar de que não acabaram. Semana passada eu tive que entrar no meu bunker aqui do quarto. Quer dizer, tudo bem que agora teve cessar-fogo no Líbano, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse cessar-fogo. Mas, enfim, então, tudo está meio que voltando, digamos assim, apesar, né, nesse novo normal que eu estou falando, e aí voltando também os planos do governo Benjamin Netanyahu. A gente sabe que o governo Benjamin Netanyahu tinha como principal plano que foi anunciado em janeiro de 2023, de enfraquecer a democracia israelense. Enfraquecer como? Enfraquecendo o poder judiciário e enfraquecendo, né, com esse golpe judicial que a gente está falando, eles estavam tentando enfraquecer a Suprema Corte, etc. Mas um outro lado do golpe judiciário, digamos assim, é enfraquecimento da imprensa. A gente sabe que, na verdade, existe aqui um beabá, né? Uma cartilha de como que você enfraquece a democracia. As 2 primeiras vítimas sempre são o poder judiciário e a imprensa livre, né? A gente vê isso acontecendo na Turquia, a gente vê isso acontecendo na Hungria, né? E Netanyahu estava na Rússia. Então, na verdade, isso aí é meio que a cartilha, e o Netanyahu estava meio que seguindo essa cartilha, primeiro com o poder judiciário. Mas o que aconteceu? Teve tanta manifestação nas ruas, porque o enfraquecimento do Supremo foi anunciado no dia 4 de janeiro pelo ministro da Justiça, Yariv Levin, que foi à televisão e disse: nós vamos agora fazer isso, aquilo, imediatamente, vamos enfraquecer, vamos fazer, porque a Suprema Corte está com muita força e não deixa a gente fazer nada, aquela coisa assim, então eu vou agora, não vai ter tanta força assim. E as pessoas começaram a sair na rua, porque uma democracia tem checks and balances, você não pode acabar com... né? Tem os 3 poderes, e que a gente falou
bastante naquela época, que Israel tem o legislativo e o executivo, eles meio que se confundem, né? Então, você só tem o poder judiciário para colocar limites para esse poder executivo e legislativo, né? Então, as pessoas começaram a sair nas ruas, a gente viu aquelas manifestações em prol da democracia e tal e tudo. E aí, o que o governo aprendeu é o seguinte: vamos fazer as coisas sem falar, sem fazer coletiva de imprensa anunciando o que a gente vai fazer, com leis um pouquinho menos, uma lei atrás da outra pequenininha, que não seja uma coisa muito grande, porque as pessoas vão para as ruas contra o enfraquecimento da democracia. Então, a gente vai fazer meio na surdina, meio por debaixo dos panos, não debaixo dos panos, mas meio que com pequenas leis, aprova uma lei aqui, outra lei ali, sem fazer alarde. Porque o problema do Yariv Levin em começo de 2023 foi que ele fez alarde. Ele falou, vou fazer e acontecer. Então, agora, o que parece que o governo aprendeu não é que não tem que enfraquecer a democracia. O governo aprendeu que tem que fazer de outra forma. Tem que enfraquecer a democracia de outra maneira. Primeiro, sem fazer alarde, usando a maioria que o governo tem no parlamento para legislar algumas leis uma atrás da outra, sem fazer alarde, e ir primeiro contra a imprensa. Quer dizer, deixar um pouco de lado essa questão judiciária, que também não morreu, mas deixar um pouco de lado e começar a ir atrás da segunda, né, da cartilha, né, do ditador, que é enfraquecer a imprensa livre. Então, para isso, já aconteceu várias coisas. Primeiro, começou com o governo boicotando o jornal Haaretz, que é um jornal de esquerda, extrema esquerda, que é um jornal de nicho, mas é um jornal importante, uma voz importante da oposição em Israel, de esquerda, que fala coisas que o governo odeia, que esse governo, né, que é o governo mais à direita da história de Israel, odeia, mas é livre, a imprensa é livre. E vive, obviamente, o Haaretz vive, como outros jornais, vive de anúncios do governo, né? Precisa ter publicidade do governo, porque o Haaretz é um jornal que, enfim, ninguém mais vende, né, para o público, tem assinatura e tal e tudo, mas a publicidade do governo é muito importante. Então, a primeira coisa que o governo fez foi boicotar, cortar relacionamento com a Haaretz, usando como motivação, na verdade, assim, que o editor-geral da Haaretz, Amos Shoken, disse algum tempo atrás, que considerava que os terroristas do Hamas eram lutadores da resistência, uma coisa assim. Depois ele já voltou atrás disso que ele falou, mas o governo já falou, viu só, esse cara aí apoia o terrorismo, então a gente vai cortar o relacionamento com a Haaretz. Então, já é a primeira, quer dizer, tentando matar, suprimir, né, acabar com a viabilidade da existência do jornal Haaretz, que é um jornal importantíssimo, e na totalidade da imprensa livre. Você tem imprensa de direita, imprensa de esquerda, imprensa de centro, imprensa de não sei o que, e o Haaretz é de esquerda, todo mundo sabe, e aí o governo quer acabar com o jornal livre, né, independente. Segunda coisa, é uma lei para fechar a empresa pública Can 11, que é uma empresa, na verdade, é como se fosse uma BBC de Israel, ou no Brasil seria talvez a TV Cultura, ou eu não sei exatamente como é que é, mas a televisão pública... A TV Brasil. TV Brasil, é uma TV pública israelense, é bem no modelo da BBC, inclusive quando foi criado bem no modelo da BBC, que é uma imprensa, né, uma imprensa, um conglomerado, não um conglomerado, é uma empresa, digamos assim, pública, porque de um lado tem as notícias, como a BBC tem as notícias, e do outro lado também tem produção de programas, como a BBC tem programas, tem documentários, tem programas que é da BBC, tem não sei o quê, né, tem seriados e tal. Então, o Can 11 também é a mesma coisa, eles têm o lado da imprensa e eles têm o lado também do entretenimento, tá? Então, o que o governo quer? Privatizar a Cana 11. Na verdade, privatizar é a palavra-chave para acabar, porque não sei quem que vai comprar o Cana 11, e se comprar, na verdade, a empresa perde todo o seu raison d'être, que é ser uma imprensa pública, que não está sob o comando de um capitalista, o dono capitalista, que vai dizer tem que fazer isso, mas não pode fazer aquilo.
né? Quer dizer, a ideia da BBC é justamente essa, de você ser livre, pública, sem estar sob pressão de uma empresa privada que vai cortar as asas dessa empresa para fazer coisas que são públicas, né? Então, seria, na verdade, acabar com isso. Por quê? Porque a imprensa, né, a parte noticiosa do CAN 11 faz matérias que também criticam, não criticam, matérias também contra, a favor do governo, cobrindo tudo que está acontecendo. E o governo está nessa de que, olha, se a gente for eleito, a gente pode fazer tudo, e inclusive quem fala mal da gente, acabou. A gente tem o nosso objetivo é acabar com todo mundo que fala mal da gente. E não que o CAN 11 fale mal do governo, mas é uma imprensa que cobre o que está acontecendo, não fica fazendo apologia ao governo o tempo todo, como o Canal 14, tem um canal que é a Fox, é como se fosse a Fox News americana. Agora, se acabar com o CAN 11, acaba um monte de coisa também, porque tem a parte de entretenimento. Por exemplo, Israel participa do Eurovisão, porque tem uma empresa pública de radiodifusão, que é o CAN 11. Se não tiver o CAN 11, não tiver uma empresa pública de radiodifusão, não pode participar do Eurovisão. O Eurovision participa, os países participam através dessas empresas públicas, BBC, sei lá o quê, entendeu? Rádio França Internacional, dos franceses e tal. Então, se acabar o CAN 11, Israel não pode mais para o Eurovisão. Se acabar o CAN 11, também não tem jogos da Copa do Mundo, que é o CAN 11 que detém a licença para passar. Quer dizer, então significaria, tem até aqui, como é que é? Cancelamento de participação de Eurovisão, impedimento de transmissão gratuita do de campeonatos de futebol. Quer dizer, sem contar milhares de trabalhadores, pessoas que trabalham lá, que vão ser demitidos, jornalistas, técnicos, atores. Então, eu queria que você botasse aí para terminar uma manifestação na internet que começou com força toda essa semana de atores contra o fechamento do CAN 11, que está escrito em hebraico e a parte assim maior, né, da letra maior, que diz todos CAN. CAN é uma brincadeira com a palavra aqui, e é o nome da empresa, CAN, aqui 11, né? Então está dizendo todos aqui, todos CAN, né? Somos todos essa grande empresa. Inclusive os canais 12 e 13, que são privados. Quer dizer, Israel tem 4 grandes canais. O canal 11, que é o público, 12 e 13 privado, e o canal 14, que é vendido do governo, é a Fox News, que é mais novo, né? Mas os 3 grandes canais mais antigos, mas o canal 11, na verdade, ele é sucessor dos primeiros canais de TV israelenses, os mais importantes, que criaram essa coisa de ter notícia de hora em hora. Quer dizer, é histórico, é um canal histórico, um canal importantíssimo. E os canais 12 e 13, que são privados, também emitiram uma nota pública dizendo que eles são contra o fechamento do canal 11, apesar de eles serem concorrentes, digamos assim, pelos ratings, né? pelo Ibope. Se fechar o canal 11, também não vai ter seriados como Teherã, como vários seriados de televisão importantíssimos, não só para a história de Israel, seriados são vendidos internacionalmente, são todos do canal 11, porque ele tem essa parte de entretenimento que nem a BBC tem, os seriados da BBC. Então, são centenas, são milhares de atores que não vão ter, sem contar enfraquecimento e empobrecimento da cultura interna de Israel, da cultura, né? Mas esse pessoal do governo aí, de extrema-direita, está nem aí para a cultura, a gente sabe disso. A gente sabe que extrema-direita não está nem aí para a cultura, né? Então, é muito preocupante. Eu, pessoalmente, fico muito preocupada com isso, não só pelos meus colegas jornalistas, mas também pelo enfraquecimento, empobrecimento da cultura, por não poder mais ver a Eurovisão, não ver Israel no Eurovision, não ver os seriados maravilhosos. Tem seriados maravilhosos o canal CAN, né? CAN 11. Então, é terrível. E, por último, só para terminar, a última coisa que o governo quer fazer nessa volta, né, do enfraquecimento da democracia é fazer uma lei em que o ministro da Comunicação é que vai ser responsável pelo Ibope, por coletar o Ibope das televisões e rádios e por divulgar esse Ibope. O ministro das Comunicações vai ser a pessoa que vai ver como é que vai coletar o Ibope e como é que vai divulgar o Ibope.
tudo isso para tentar manipular os dados em prol, sei lá, do canal 14, sei lá do que, entendeu? Ou para basear essa manipulação, né, basear as campanhas e a verba de publicidade para o canal e para a rádio, para a TV que ele quiser. E o próximo objetivo, na verdade, agora para terminar mesmo, do governo é fechar outro canal, um canal de rádio muito importante, chamado Galei Tzahal, as ondas do exército, as ondas do exército de Israel. Tzahal é o IDF, Tzvah Haganah Israel, as Forças de Defesa de Israel. Tem é uma rádio importantíssima que existe desde a criação do Estado de Israel, que contempla todos os jornalistas, todos os soldados, tal, inclusive uma rádio feita por soldados, para soldados, mas que é o berço dos grandes jornalistas israelenses que começam lá. E é uma rádio que também tem notícias normais, cobre noticiário. Mas para o governo, não. Cobrir o noticiário, normalmente, é ser contra o governo, porque eles cobrem o noticiário, inclusive quem é crítico, quem é a favor, tá, não sei o quê. E o governo, obviamente, é contra qualquer canal que possa... Tem um pouquinho de tendência contra o governo, e eles acham que o Galei Tzahal também está nesse balaio. Então, o próximo objetivo é acabar... Quer dizer, a ideia é acabar com o Can 11, que é o sucessor do Canal 1, que é o canal importantíssimo israelense, e acabar com o Galei Tzahal, uma rádio que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que são, na verdade, os precursores da mídia e da imprensa israelense e do entretenimento israelense. Esses dois canais são importantíssimos. Quer dizer, o governo quer acabar com a base da comunicação e do entretenimento dentro de Israel, com o objetivo político, obviamente, de controlar o que é dito sobre o governo, que é, como, para terminar, o beabá da ditadura. Se fosse um bingo de um fim da democracia ali, a cartela desse governo estaria completa, porque o ataque à independência do judiciário, à imprensa livre, à cultura, à arte, né, que a gente, enfim, sabe, né, Dani, acho que as pessoas não sabem, mas eu sou formado em artes e na universidade essa questão da teoria da arte, né, do papel da arte na sociedade, assim, foi algo que eu sempre tive interesse. Então, os regimes totalitários, ou que almejam ser totalitários, eles cumprem essa cartilha aí, a imprensa livre, a arte, a produção, que cumpre um papel fundamental aí na formação social, crítica, política, independente do espectro político que essa pessoa pode guiar, pode seguir, né, ao longo da vida ali, mas, sem sombra de dúvidas, a arte, a cultura tem um papel fundamental nisso e, né, canais, veículos de extrema importância na construção histórica do país estão sob ataque agora, como a gente vê na Venezuela, na Rússia, Nicarágua, Hungria, tentativas aqui no Brasil, né, de ataque ao judiciário, a imprensa livre também, né, a gente viu o último governo de extrema-direita aqui, apesar de não ser uma emissora pública, mas ameaçando tirar e acabar com a concessão de veículos que eram minimamente críticos ao governo, né? Então, você vê como que Israel não caminha muito diferente do Irã, né? Que está aí próximo também, que não zero imprensa livre. Então, é muito triste e isso a gente vai seguir O acompanhando governo de Israel, aqui. né? Quer dizer, o governo atual de Israel, né? O Que governo atual de Israel, exato. esperemos que eu entenda o que está fazendo, que é uma ilusão, ou que o público, né, que os eleitores nas próximas eleições entendam que votem em outra, né, consigam votar em outra né, outra coalizão, que uma outra coalizão do governo seja esteja no poder. E a gente torce aqui que a democracia israelense, né, a única aí no Oriente Médio, siga firme, plural, Seja forte, né? e seja Consiga forte. enfrentar esse ataque, né? Que para mim, assim, eu acho que eu falo, né, as pessoas aqui no Brasil têm que ir para Israel fazer um workshop, né, de organização da sociedade civil e que, né, essas decisões aí, essas tentativas de cerceamento da imprensa e de, né, acabar com esses veículos não aconteçam. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Quero agradecer a Dani aqui por trazer
as atualizações. Agradecer você também que chegou até o final aqui dessa edição. Pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, o seu comentário aqui embaixo. Também compartilhar nos grupos de WhatsApp, no X, no Facebook. Até semana que vem, Dani. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.